Boa noite, queridos. Graça e paz seja sobre a tua vida. Amém? É bom louvar ao Senhor, é bom estar com o seu povo reunido. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo 12. Um texto bem pequeno. Marcos 12, do verso 35 ao verso 37. Diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, eis o teu povo, eis a tua palavra, e aqui estou eu como ministro do teu evangelho. Que nessa noite o teu Espírito fale aos nossos corações, nos trazendo a grande verdade que aqui foi lida. Senhor, que os nossos corações sejam cheios da tua palavra. Revigora-nos, encha-nos com teu Espírito nessa noite, para que possamos viver em novidade de vida, em obediência ao Senhor, para que a glória do seu santo nome resplandeça nessas trevas as quais vivemos. Glórias sejam dadas a ti, ó Cordeiro Santo. Oramos por Cristo e pelo teu Espírito pedimos. Amém. Meus irmãos, antes de adentrarmos a este texto, a essa pergunta, é preciso regressar ao contexto que Jesus aqui está. Você precisa se lembrar que Jesus está em sua última semana do seu ministério. Ele já havia pregado, feito milagres, e diversas vezes ele diz: não conte quem fez isso, não conte a ninguém sobre a sua identidade. Demorou um tempo para que os seus próprios discípulos soubessem quem ele era. No relato de Marcos, apenas no capítulo 8, ele começa a se revelar como de fato o Messias, o ungido do Senhor, aquele que era aguardado por Israel, como aquele que viria a salvar o povo da opressão que eles viviam. E quando Jesus adentra Jerusalém, você já viu que ele foi recebido, ele foi aclamado como rei, e ele adentra o templo. Lá, nós sabemos que era o local de adoração, onde pecados eram expiados, as pessoas ouviam acerca da lei de Deus, e ali era o lugar que o próprio Senhor Jesus começou a fazer graves advertências. Você se lembra? Ele disse: vocês, sacerdotes, aqueles que eram os responsáveis, estão transformando, ou melhor dizendo, vocês transformaram o lugar que deveria ser casa de oração em um covil de salteadores. O local que deveria ser o lugar de adoração para todos os povos se tornou apenas uma sala de negociações políticas, confiando no Império Romano da época. Claro, os líderes não ficaram parados. Não demorou muito após este evento, no verso 27 e 28 do capítulo 11, eles fazem uma pergunta a Jesus, e essa pergunta eu quero lembrar a nós uma vez mais. No verso 27 e 28,
diz assim, no capítulo 11, então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram, atento à pergunta, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu autoridade para fazer isto? Que pergunta importante e maravilhosa. Ontem, em nosso culto de aniversário, o pastor Madison foi muito feliz em sua fala, quando nos alertou para que observássemos as perguntas, porque na sua providência o Senhor coloca até em seus opositores as perguntas necessárias, para que sirvam a Ele, para que Ele revele todo o seu poder. Essa pergunta será agora respondida. Essa pergunta será respondida não de uma vez só, mas em 5 eventos. E nós já falamos destes eventos nos sermões passados. Jesus responde que sua autoridade era vinda do batismo de João. Porque no batismo de João o próprio Espírito desceu sobre ele. E se os saduceus, fariseus, os líderes reconheciam que o batismo de João era do céu, então o poder de Deus estava sobre Cristo. Mas ainda era uma resposta que não parecia tão clara. Depois, como vimos, os fariseus perguntam a Jesus acerca do tributo. E Jesus responde com grande sabedoria, dar a glória a Deus e não a glória a César. Vocês, líderes religiosos, estão confiando no poder político, enquanto um só é digno de receber a honra e a glória, o próprio Deus. Mas ainda, respondendo quem deu autoridade a Jesus, Jesus disse aos saduceus, que perguntaram acerca da ressurreição, ele disse algo grave: vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Jesus, uma vez mais, diz com autoridade que há ressurreição. Quem poderia dizer com tamanha precisão as verdades que nem os doutores, nem os especialistas conseguiam revelar? E com isso, Jesus está respondendo com que autoridade Ele faz. No quarto encontro, um escriba ao mesmo tempo curioso, mas também crédulo, porque Jesus dava respostas incríveis. Jesus dava resposta de se admirar, e aquele homem pergunta qual é o grande mandamento, o que de fato nós precisamos guardar. E Jesus, com a autoridade que Ele tem, Ele responde que o grande mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas agora, tendo em mente ainda com que autoridade, Jesus, você está fazendo essas coisas no templo, ou quem lhe conferiu isto? Jesus para a conversa no templo, e agora Ele deixa de ser aquele que tem que responder as perguntas dos seus opositores, para se tornar aquele que agora pergunta. Jesus lança uma pergunta aqui aos escribas. Jesus está lançando a pergunta àqueles que são os intérpretes. Jesus é o inquiridor, e essa é a principal pergunta que vai responder definitivamente aquela pergunta que foi feita no capítulo 11, verso 27. Jesus, com que autoridade você faz isso? E Jesus vai responder com uma indagação. Qual é a indagação? Está escrito.
capítulo 12, verso 35, Jesus ensinando no templo, pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Essa pergunta é mais ou menos assim: o que os escribas, o que vocês estão aprendendo com estes mestres da lei a respeito do ungido do Senhor, a respeito de Cristo, do Messias? O que eles ensinam? E Marcos aqui omite a resposta, porque a resposta era sabida de todos. A resposta era muito simples: que o Cristo viria da descendência de Davi. Isso não havia a menor dúvida entre os rabinos. Jesus viria não apenas da descendência de Davi, mas também da cidade de Davi, de Belém. O Antigo Testamento está recheado de promessas, segundo Samuel capítulo 7, do verso 12 ao verso 14, através da boca do profeta Natã, Davi recebe uma promessa de que o seu descendente reinaria para sempre. O Salmo 2, o Salmo 89, quantas vezes o Senhor falou pela boca dos seus profetas, de que o Messias, aquele que salvaria Israel, aquele que salvaria o seu povo do cativeiro, da opressão, seria alguém descendente de Davi. Eu poderia gastar tempo aqui mostrando a todos nós a quantidade de textos do Antigo Testamento que revelam isso, mas eu quero me ater a apenas um. Eu peço que você abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9, um texto muito conhecido. Isaías é o grande profeta messiânico. Isaías capítulo 9. A partir do verso 3 até o verso 7. Diz assim: pela boca do profeta o Senhor diz: Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. O verso 3 já nos deixa claro que a alegria vem do Senhor. O profeta está dizendo que o povo de Deus vai se alegrar de tal modo como um exército vitorioso reparte os despojos. Mas agora do verso 4 até o verso de número 6, o Senhor, pela boca do profeta, fala 3 porquês isso vai acontecer. Por que o povo será alegre? Primeiro porquê, verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Primeiro porquê? Porque o Senhor desviou a opressão daqueles que estavam escravizando o povo de Deus. Libertação, um tema recorrente no Antigo Testamento, um tema importante. O Senhor livrou-os do trabalho pesado, da opressão, da injustiça. Este é o primeiro porquê o povo será alegre. O segundo porquê, verso 5, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O Senhor destruiria todo o exército inimigo, ninguém mais perseguiria o povo de Deus, eles viveriam em paz, não teriam sequer medo de habitar na terra. Este povo tem que estar alegre mesmo. O Senhor quebrou o jugo pesado, o Senhor os livrou da guerra. E agora o terceiro e último porquê, verso 6 e verso 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Com esse texto e os demais, os escribas, o povo judeu estava dizendo: olha, o Messias fará essas coisas, e é verdade. Eles aguardavam um Messias que viria da descendência de Davi, que os livraria da opressão romana, que os livraria como um político, um libertador, como foi Moisés, quando os livrou de Faraó, como foi quando Ciro, que é chamado em Isaías 45, o Messias do Senhor, o ungido do Senhor, os libertou de Babilônia. Essa era a esperança. Se alguém perguntasse numa sinagoga: olha, quem é o Cristo, o Messias? Todo mundo sabia de cor. Será o descendente de Davi, aquele que vai reinar como Davi reinou. Um homem que reinou segundo o coração de Deus. Essa era a esperança. E agora, dito isso, Jesus, volte a Marcos capítulo 12, Jesus faz uma pergunta intrigante. Jesus concorda com a resposta rabínica. Jesus não discorda, mas Jesus faz uma pergunta. Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E qual é a pergunta? Um questionamento. Isso aqui. Verso 36 agora. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Aí ele faz uma citação do Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Isso é Davi falando. Yahvé está falando aquele que ele chama de Senhor. Davi está chamando de Senhor, como alguém que se refere a alguém mais velho. A palavra aqui grega é Adonai. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí Jesus faz uma pergunta, verso 37. O próprio Davi chama o Cristo, o ungido, de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Com o auxílio dessa forma rabínica, tão conhecida na época, de indagação, Jesus pede aos seus ouvintes que reconciliem, ou que consigam estabelecer uma harmonia entre duas declarações. Como pode o Cristo ser o filho de Davi, e é verdade, a Escritura afirma isso, e ao mesmo tempo, Senhor de Davi, Deus de Davi? Como pode alguém que descenderá de Davi ser chamado de meu Senhor? Essa é a pergunta de Jesus. Não as pessoas comuns, não aqueles que frequentavam a escola bíblica dominical da época, mas aqueles que eram os especialistas, aqueles que estavam arguindo Jesus o tempo todo. Relembre a pergunta de Marcos 11, 27, Jesus, com que autoridade você faz isso? Jesus devolve uma pergunta, lá no final. Como pode o próprio Davi dizer que o descendente dele é o Senhor dele? A resposta, você encontra no texto? Você encontra silêncio. Ninguém, absolutamente ninguém poderia responder esta pergunta.
este questionamento, com essa indagação, Jesus revela com que autoridade faz todas as coisas. Ele está dizendo, só tem uma resposta: aquele que é o descendente de Davi, é também o Deus de Davi. Aquele que é o filho de Davi, é também o Senhor de Davi. Jesus está falando, eis o grande mistério que vocês não estão compreendendo. Essa pergunta, meu irmão, é a pergunta mais importante do texto sagrado: quem é Jesus? E agora, de modo público, ele deixa claro isso, não às escuras ou às escondidas com os seus apóstolos, mas agora, diante de todo o povo, ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que nasceu da descendência de Davi. Mas observe o Salmo. O Cristo de Salmo 110 está sentado à direita de Davi ou à direita de Deus? À direita de Deus. Estar sentado à destra é receber daquele que tem a maior autoridade, a autoridade sucessiva. De quem o Cristo recebe a autoridade? Do próprio Deus. Davi não diz que o Cristo se assente à minha direita, mas que ele assente-se à direita de Deus, o Pai. Davi não está, como profeta que era, senão revelando a todos nós, aos judeus, a nós hoje, que aquele que descende da carne é sim filho de Davi, mas é através do Espírito de santidade feito o Filho de Deus. Vamos observar como que Paulo vai falar a mesma coisa sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos 1. E observe como Paulo vai reverberar este mesmo ensino glorioso, logo na sua introdução da sua carta aos Romanos. Diz assim a partir do verso 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, observe, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, segundo a natureza humana, ele era descendente de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. E qual é o evento mais importante? Pela ressurreição dos mortos. E Paulo não deixa dúvida, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O mesmo texto, a mesma palavra, usada por Davi no Salmo 110, é aqui também atribuída a Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Segundo a carne, na descendência de Davi, mas segundo o poder do Espírito, ele é feito Filho de Deus, e recebeu um nome, acima de todo nome, para que ao seu nome, todo joelho se dobre. Ah, queridos, o que Jesus revela sobre si, o que Jesus traz à luz, nessa pergunta, nessa conversa, que eu devo lembrar a você, será praticamente a última conversa, o último discurso. Ainda resta alguns ensinos, mas ele está indo embora, para nunca mais voltar àquele templo. Jesus está indo embora, porque ele está dizendo que ele tem o poder para derramar juízo sobre aquele lugar. Com que autoridade, Jesus, você faz essas coisas? Com a autoridade daquele que recebe do próprio Deus a palavra: senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos sob os teus pés. O que Jesus revela sobre si? Primeiro, que o Messias
é o descendente de Davi, ele concorda com o ensino rabínico. Mas ele não é simplesmente ou somente o filho de Davi, ele é mais do que isso. Ele também será aquele que Davi irá com justiça chamar de Senhor. Jesus está levantando apenas a ponta de uma cortina que esconde o maior de todos os segredos. Qual é o segredo? Que ele não é apenas, ou não é somente o Messias, que chega com autoridade real em Jerusalém, e ao templo. Jesus não está ensinando que ele apenas morrerá para estabelecer o verdadeiro reino, não, ele está fazendo tudo isso, não simplesmente como filho de Davi, mas ele está fazendo tudo isso também como o Senhor de Davi. Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Agora já não há nenhuma dúvida. E a pergunta que podemos fazer é, o que significa então que ele é o Senhor de Davi? O que significa que Jesus declara de modo claro, evidente, através do Salmo 110, que ele é o Senhor de Davi? Jesus não estava falando sobre o Deus de Israel, agindo decisivamente para estabelecer o reino. Não, não era apenas isso, mas sim que ele é o Deus de Israel encarnado, que faz tudo isso. Jesus não vem como um profeta apenas, como um mediador de uma aliança. Jesus vem como o próprio Deus, habitando entre os homens. João expressa isso de modo claro a nós, quando ele diz, no seu evangelho, no capítulo de número 1, no verso de número 14, assim ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus? Um Messias, um rei, um sacerdote, mais do que tudo isso, ele é o próprio Deus conosco, ele é o Emanuel. O Salmo 110, e agora eu preciso que nós avancemos um pouquinho no Salmo 110, porque tem coisas importantes ali, bem rápido. Jesus já citou o Salmo 110, dizendo que ele é Senhor de Davi, isso está claro para nós. Mas se nós continuarmos lendo, você verá que este poder dado ao Messias, poder dado ao próprio Deus, de sentar-se à destra dele, é não apenas um poder dado a um rei, mas também um poder dado a um sacerdote. Olhe, o verso 4, o Senhor jurou e não voltará atrás, ou seja, o que ele vai falar aqui é decreto dele. Você, a quem se refere? Ao Messias. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu devo lembrar a você que o sacerdócio tinha uma ordem araônica, vem até de Abraão, mas aqui o Salmo está lembrando algo que o autor aos Hebreus vai trazer à tona. Quem é maior, Melquisedeque ou Abraão? Ali está sendo revelado que a ordem do sacerdócio de Cristo é eterno, é antes de Abraão. Foi por isso que Jesus falou aos fariseus, aos escribas, Abraão se alegrou ao ver o meu dia, antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, Jesus, aqui ao citar o Salmo 110, fala deste ungido, desse Cristo, desse Messias, como rei, como um sacerdote eterno. Aqui está a autoridade sobre o templo. Jesus
reivindica o direito de declarar o juízo de Deus sobre o templo. E calma, no próximo capítulo ele fará isso. Marcos capítulo 13, nós temos o sermão profético de Jesus, quando ele diz: não ficará pedra sobre pedra. Jesus não é simplesmente um profeta, mas também é um rei. Ele não é simplesmente um rei, mas também o verdadeiro sacerdote. Melhor dizendo, ele não é apenas o rei sacerdote, mas a encarnação viva do Deus de Israel. O Antigo Testamento possuía os seus mediadores, os profetas, os reis e os sacerdotes. Todos esses eram mediadores. O povo disse no Sinai: Moisés, fale você conosco, mas nós não queremos ouvir ao Senhor, porque tememos. O Senhor não revela, Ele não age sem que antes revele os seus decretos e desígnios aos seus profetas. E o Senhor estabeleceu um rei que governasse com justiça. Mas Jesus é muito mais do que o seu triplo ofício. Jesus não é apenas o rei, Jesus não é apenas o sacerdote eterno, Jesus não é apenas o profeta, o maior de todos. Ele está deixando claro àqueles homens que Ele é o próprio Deus encarnado, aquele Deus que livrou como um forte do Egito, aquele Deus que os guiou pelo deserto, aquele Deus que fez uma nova aliança através do profeta Jeremias. Este é o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Que grande revelação, que grande verdade Jesus traz agora. Ele não fala agora com reservas, ele agora expõe claramente quem ele é. Ele sabe o que virá. E por último, o verso 37 termina dizendo assim: o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Já respondemos essa pergunta. Ele não é apenas o filho, mas ele é o Senhor de Davi. Era isso que Jesus estava mostrando àqueles homens. Mas qual é a reação da grande multidão, que estava como uma espectadora, uma plateia ali, ouvindo aquela discussão? Diz o texto: e a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus homem, que segundo a natureza humana, veio da descendência de Davi, mas através do Espírito Santo, na ressurreição, foi feito Filho de Deus. O Deus homem habita entre nós. E a pergunta: qual é a nossa reação diante disso? Diz o texto que a reação da multidão foi ouvir com grande prazer. Eles ouviram isso com grande prazer. Isso pode parecer algo bom. Mas quando olhamos o discurso de Marcos, Marcos já falou sobre alguém também que ouvia com grande prazer as verdades. Ouvir com grande prazer não significa que eles se dobraram a essa verdade. Ouvir com grande prazer pode ser um modo, ou um vocabulário de alerta aos seus leitores, diante de uma resposta inadequada a uma verdade tão grandiosa. Se você se lembra, em Marcos 6, verso 20, Herodes ouvia também um homem chamado João Batista. O texto, você pode folhear a tua Bíblia e ler. O texto está dizendo que Herodes se agradava em ouvir João. Herodes se dobrou ao Evangelho? Herodes se dobrou à verdade que João pregava? Não. Então, calma. O fato de Marcos registrar a reação da multidão
que ouvia com prazer, era um prazer que estava muito mais ligado com Jesus dando um nó nos escribas, nos sacerdotes. Eles entendem, a multidão entende suficiente sobre a postura de Jesus no templo para apoiá-lo contra os líderes religiosos. Mas não se esqueça, essa mesma multidão clamará daqui a um tempo, 3 dias, dirá: crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás. Qual a lição que aprendemos? Uma só. Só quero destacar uma. Não basta reconhecer que Ele é o Messias, que Ele é o Deus, mas como nós respondemos a essa verdade. Será que nós estamos respondendo domingo após domingo, dia após dia, como Herodes e como essa multidão? Nos agrada? Sim. Ele é o Senhor? Sim, eu creio. Mas Marcos já nos mostrou que a resposta adequada não são ouvidos agradáveis. A resposta adequada é: tome a sua cruz e siga-me. A resposta adequada daquele que reconhece Jesus Cristo como o Rei, como Deus encarnado, é só uma: siga-me. Ande pelo caminho que eu estou trilhando. Perca tudo para receber tudo. Essa é a grande verdade sobre este texto. Poderemos sair daqui maravilhado: pastor, realmente Jesus é Deus. Poderemos sair daqui nessa noite com os corações alegres, com os ouvidos, como diz a multidão, com prazer. Ah, Jesus deu naqueles escribas, naqueles fariseus hipócritas, a resposta que eles precisavam. Sim, mas a pergunta é: como nós reagimos a esta verdade, de que Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor de todos os nossos planos e sonhos, e este Senhor está nos conduzindo a uma nova terra, a um novo céu, a um novo modo de existir. Isso é provado pela sua ressurreição. Ele vai morrer como qualquer outro homem, mas Ele vai ressurgir como o primeiro daqueles que ressurgem para uma nova vida. Ele é homem, sim, para carregar os nossos pecados, mas também é Deus para retomar a sua vida. A morte não o detém. Cristo é o nosso Rei, o nosso sacerdote, o nosso profeta que devemos ouvir. E Ele é também o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Glórias a Ele por isso. Feche os teus olhos, vamos orar. Ah, Senhor, de eternidade em eternidade Tu reinas. Senhor, o Senhor é misericordioso, gracioso. Adentraste a este mundo. O Senhor entrou na história para nos redimir, para nos alegrar, para nos colocar em uma vez mais num relacionamento perfeito com Deus. A morte que foi legada a nós por causa de nossos primeiros pais foi agora aniquilada, destruída, através de nosso Senhor, de nosso Deus, que se fez homem, sofreu por nós, pagou os nossos pecados e nos concedeu a sua vida santa. Que essa esperança, Senhor, possa arder em nossos corações, para que possamos viver em agrado a Ti, em obediência a Ti. A nossa vida já não é nossa, mas é do Senhor. Oramos pelo nosso mediador, oramos pelo nosso Deus conosco, oramos pelo nosso Cristo que venceu
o nosso Senhor Jesus. Glórias sejam dadas a Ele. Amém.